Porque se prega tanto o evangelho e as pessoas não se convertem. Olha só. Por que se prega tanto o evangelho e as pessoas não se convertem? Está aí no rádio, no televisor, na internet, nas praças, nas igrejas se pregando o evangelho e as pessoas não se convertem. A resposta é simples. Eu poderia dar essa resposta para aqui, o programa estava concluído. É porque tem um grupo de pessoas que foram criadas para a condenação. Assim diz o Senhor. Agora pesou, não foi? Eita, ó, se tem fundamento, vamos ver na Bíblia, né? Vamos ver que tem um grupo de pessoas que foram criadas para a condenação eterna. Aí isso aí vou resolver com Deus. Não fui eu que escrevi a Bíblia, não fui eu que fiz o homem, não fui eu que tive essa expressão, essa ideia. Mas a palavra de Deus assim diz, vamos ler. Porque a salvação é um mistério. Observe o seguinte, alguns ateus, alguns desacreditados do Senhor, hereges, dizem, ora, se Deus sabia que o diabo, Satanás ia pecar, por que ele fez? Deus sabia que ele ia se revelar. Então, dentro desse contexto, vamos entender isso. Porque, na questão da salvação, a salvação é um mistério, é um dom de Deus. E por incrível que pareça, o desejo de Deus é que todas as pessoas tivessem o pleno conhecimento, a plena liberdade da salvação. Mas Deus fez o homem tão perfeito, diz a Bíblia, a sua imagem e a sua semelhança. Foi algo tão magnânimo, que nem os anjos, nem Lucifer teve esse privilégio do homem. Por quê? Porque os anjos, por poder, por manifestações que eles possam fazer, eles não têm o poder de se reproduzir. E simplesmente um homem pode gerar outro ser humano, né, através da conjugalidade. E Deus pode gerar o homem a partir do nada. Então nós temos essa essência de Deus, nós podemos criar. E alguns, por soberba, tomado pela mesma força luciferiana, a mesma força do diabo. Eu não vou dizer que foi um espírito que atentou esse espírito de destruição. Foi o que? Arrogância. Alguns tomados por esse sentimento de arrogância como o diabo, caem na condenação, não dão crédito, não dão valor à palavra de Deus. É porque nós pregamos de dia e noite e as pessoas não se convertem. Vejamos o que diz a palavra de Deus. Agora vamos provar, não é só palavras humanas, mas a palavra de Deus. Livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 11. O Senhor criou tudo o que existe com um propósito definido, até mesmo o ímpio para o dia da condenação. Observa bem, ó, Provérbio 16, 11. O Senhor criou tudo o que existe com um propósito definido, até o ímpio para o dia da condenação. Então está aí, a Bíblia poderia simplesmente parar aqui. Não era mais palavra do pregador, não era mais a teologia sistemática, é a palavra de Deus. Criou o ímpio, o pecador, para o dia da condenação. E não é por acaso, não é de qualquer modo que nós chegamos na praça, chegamos nas emissoras de rádio, como falei no princípio, pregamos e as pessoas não se convertem. E o mais difícil, tem umas que chegam a um grau de arrogância tão grande, tão usurpador, tão tirano, que recebe o título de ateus. Tem pessoas que creem em Deus, tem pessoas que sabem que Deus existe, mas não obedecem. Matam, roubam, traem, politizam, não é? Politizar, quem faz política, essa humana. Então, cai no erro da condenação. E os ateus, eles vão tão além, eles rompem tanto a fronteira da arrogância, que diz que Deus não existe. Viu, ateu, Deus não existe não acredita, não tem problema.
Porque antes de você não acreditar em Deus, Deus lhe fez para cumprir o propósito dele. Deus lhe fez ateu ou à toa para você cumprir o propósito do dia da condenação. Agora, porque assim eu não posso questionar. É uma pergunta porque Deus fez isso ou faz isso. Que se você for crente, chegar na eternidade, você pergunta a Deus pessoalmente. Nem eu, nem o pastor, nem o Papa, a maior autoridade da Igreja Católica Apostólica Romana, tem a capacidade, tem a soberania de responder. Porque Deus criou o ímpio para condenação. Ele vai ser tomado por esse mesmo espírito que só quer dizer, eu não sei. Só quem sabe é Deus. E o Evangelho segundo Mateus expressou algo significativo, algo que mostra isso de maneira simples, não precisou de tanto termo, tantas expressões teológicas. Diz o seguinte, Mateus 22:14. Disse Jesus: pois são muitos chamados, mas poucos escolhidos. Olha como isso aqui é longânimo, é grande, além do entendimento humano, a imensurável sabedoria de Deus. Muitos chamados e poucos escolhidos. Daí porque as igrejas evangélicas são poucas mesmo. Se a gente somar os crentes dessa cidade, hoje uma população que está perto de 21 mil habitantes, juntando os evangélicos de todas as igrejas, não chega a 2 mil pessoas. Se nós não chegamos a 2 mil pessoas da população alagoanovense, nós não somos 10%. Vamos juntar todas essas religiões que tem o espiritismo, o budismo aqui, nós temos pessoas budistas, o catolicismo. O que eu estou falando aqui, não estou condenando, estou fazendo uma comparação, uma expressão demonstrativa das religiões. Nós, evangélicos, nessa cidade, não somos 10%. Aí vem esse texto, são muitos chamados e poucos escolhidos. E o mais insano, o mais louco, o mais difícil de entender, é que desse grupo de menos de 2 mil crentes, não são todos que vão para o céu, não. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, vai ser peneirado, diz a palavra de Deus. Não é o título de pastor de crente que vai dar direito ao reino de Deus, não. É obediência, renúncia. E cada ser humano sabe se foi escolhido ou não. Eu não tenho a menor capacidade, eu não tenho a menor competência, a autoridade de dizer que alguém vai ser salvo ou não. Eu sei da minha pessoa. Mas cada um tem o seu termômetro, sabe disso. Quando nós perguntamos, você é salvo? As pessoas por orgulho, por arrogância, por vaidade, dizem, eu sou salvo. Eu sou de Deus. Ora, até o diabo é de Deus. Até Satanás e seus anjos decaídos são de Deus. Por quê? Foi Deus que criou eles, então são de Deus. Mesmo na desobediência, são de Deus. Deus tem o domínio sobre ele. Eles vão até onde e quando Deus permite. Então você diz, eu sou de Deus. Mas dentro de cada um, pare e faça um introspecto em você mesmo. Você sente a salvação? Você tem a convicção nesse momento que se Deus tomar a sua vida, você vai morar com Ele? Porque se tiver um pingo, uma margem, uma vírgula, uma fração de dúvida, você faz parte desse grupo. Mas existe uma linha tênue, fininha, já se rompendo entre esses condenados e a salvação, que é Jesus Cristo. Ele pode mudar a história. Você foi criado, o ímpio, para a condenação, mas você não é obrigado a ser condenado, não. Você pode começar a escrever uma nova história. Você pode sentir um perdão, uma renovação em Jesus Cristo. Para isso foi que Ele morreu. Mesmo sendo dos grupos condenados, dos grupos destituídos, dos separados, essa linha de ligação vai fazer a diferença na sua eternidade. Outro fator bem preponderante na questão da salvação
que você perceba bem. Sabe esse ódio, essa raiva, essa rusga, essa rixa que você tem contra a igreja evangélica e contra os crentes? Esse é o diferencial, que você não é salvo. Porque quem é de Deus não vai sentir esse ódio. Então, quando a gente odeia alguma pessoa, muitas vezes é feito as questões da política, né? A pessoa de um partido, às vezes é amigo, muda de partido por uma questão de conveniência, por um emprego, algum interesse humano. E o outro lado passa a odiar. Não é dos nossos. Não respeita as escolhas. Então, esse é um sintoma, essa é uma expressão, esse é um demonstrativo que você não é salvo. Primeiro, você não sente, você não tem paz. Segundo, você tem um ódio dentro do seu coração por todos os evangélicos e pelas igrejas evangélicas. Você tem um nojo. Quando você vê alguém que cruza o caminho do cristão, ele fica tão enojado, ele se arrepia, ele se benze. Eles fazem uma série de trejeitos, na verdade é um terjeito, porque abomina. Então, é isso aí que está dizendo que você tem algo errado dentro de si, tem algo que precisa ser resgatado, que é a sua salvação eterna. Porque os crentes, os escolhidos, os que foram chamados para a eternidade, foi desde o tempo, antes de ter nascido, Deus já havia separado. Observe, começamos. Porque Deus criou os ímpios para o dia da condenação. Mas o mesmo Deus diz o seguinte, na epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 4 e 5. Diz: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Olha, Deus nos escolheu antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, e nos predestinou. Predestinar deu uma linha, uma ordem, uma direção. Destinou para sermos adotados como filho por meio de Jesus Cristo. A linha tênue, a linha fina, que qualquer coisinha rompe. Feito uma teinha de aranha, bem fininha, qualquer coisa rompe. Essa linha por meio de Jesus Cristo, conforme o propósito da sua vontade. Então observe que aqui vai imperar, vai acontecer algo novo. O mesmo condenado nos predestinou para sermos adotados. Quem é adotado? Quem não faz parte da família. E o interessante das pessoas que são adotadas é que não tem nem esse planejamento. Muitas vezes são predestinadas, são jogadas para viver uma vida destituída, e ali uma família adota, absolve, coloca o nome, coloca o título de filho, dá o nome e recebe com todo amor. Em relação a Deus, nós somos adotados, com uma pequena diferença. O adotado não é criança, a criança ela não pode escolher, ela não tem condição de escolher. Mas nós, como adultos, como homens, sabe, nós temos essa vantagem de escolher a ter uma boa família, que é a família de Deus. Então nos predestinou para sermos adotados como filhos de Deus. Porque filho de Deus só há um. Filho de Deus só há um. Jesus Cristo. Esse aí é o filho legítimo de Deus. E nós somos filhos por adoção, não é? Aquela velha questão teológica. Adoção, né? Santificação, justificação, transformação. É um processo para sermos filhos através de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Observe o seguinte: mostramos que um grupo teve o privilégio de, desde cedo, escolher a Jesus Cristo, sair das trevas. Outros já nasceram em berços, em lares cristãos, nem precisaram, nunca chegaram na igreja para levantar a mão, já vinha naquela cultura, passou direto, teve um passaporte, passe livre.
Aí quando teve o entendimento divino, não, eu sou de Cristo. Mas, em geral, a humanidade precisa reconhecer que um grupo foi criado para a condenação, mas pode, através desses versículos que apresento, ter uma renovação em Jesus Cristo. Mas quando nós falamos sobre isso, semana passada eu cruzei com esse quadro e vez por outra cruzo. A gente fala, você precisa de Jesus, você precisa de Deus. As pessoas dizem, mas o que Deus quer é o coração. Deus não é açougueiro para querer coração. Deus não é cardiologista para querer coração. Deus quer você completo, certo? Corpo, mente, alma e espírito. E vou além, com tripa e tudo, como dizem os ímpios. Deus quer adotar. E agora, falando aqui, me lembrei. A Alice gosta muito de animais e por uma razão, ela pegou um gatinho de rua. E toda a família desse gatinho morreu. Uma doença chamada esporotricose. Estoura todinho, vira um ferimento, é um tratamento complicado, caro. E ela adotou esse gatinho. Depois uma coral picou esse gatinho. Depois ele caiu de perandar de cabeça para baixo, se quebrou todinho. E esse animal só está vivo porque ela cuida. Apesar que está na minha casa, mas toda a despesa médica, toda a alimentação, ela cuida. Então, o que eu vejo com isso? Até nos animais, quando alguém coloca, quando alguém abençoa, quando alguém contempla, há uma mudança. Há uma novidade de vida. Deus não quer só o seu coração. Deus quer você completo. Porque olhe como é o coração humano. Vou ver um versículo aqui em Provérbio 17 e 20. O perverso de coração jamais achará o bem. E o que tem língua dobre, língua falsa, mentirosa, politiqueira, venha cair no mal. Esse é o coração humano. Perverso, não acha o bem, tem língua mentirosa, e a Bíblia diz, enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Observe, quando as moças erram o caminho, quando uma moça vai se perder com um rapaz, os pais, ele é um drogado, ele é um vagabundo, ele é violento, ele é divorciado, ele é isso, ele é aquilo, ele não sujeitou nem a primeira mulher. A mulher diz, meu coração está dizendo o contrário, meu coração diz que ele vai mudar, e no fim, dá com os burros na água, como diz o nordestino. Voltando à palavra de Deus, o coração é enganoso, o coração é mentiroso. Não se iluda com os amores humanos. Que o mundo aceite ou não, Deus elegeu um povo para a salvação, um povo zeloso, especial, de boas obras, chamado cristãos. E você pode ser adicionado, você pode ser absolvido nessa família, ser filho por adoção. Vejamos o que diz mais um versículo. Vou terminar agora, porque a gente vai se alongando e torna um pouco cansativo. Rádio é um pouco diferente, né? Romanos capítulo 8, versículos 29 e 30, que diz: porque o que dantes conheceu, antes de tudo, já nos conheceu, também o predestinou, a predestinação aqui novamente, para sermos conforme a imagem do seu Filho, a fim que ele seja o primogênito entre muitos. Observa o seguinte: o primogênito, Jesus é o Filho de Deus. E nós somos adotivos, é um ser adotado, é uma dádiva de Deus, né? Entre muitos irmãos, sermos o primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou também chamou, a este também os justificou, e aos que justificou também os glorificou. Então observe que existe uma trajetória. Primeiro, ele chama. Tem um grupo que vem predestinado antes de tudo. Não foi destinado, foi pré. Olha, pré é antes, né? Antes de tudo foi predestinado. Mas aquele predestinou ou destinou após a história, né? Chamou. Ora, se ele predestinou, ele não precisava nem chamar.
mas por amor a você, mesmo sabendo da iminente destruição, mesmo sabendo que você foi criado para condenação eterna, através do sacrifício propiciatório de Jesus Cristo, Ele chamou, você está sendo chamado, entenda bem, você está sendo chamado ao Evangelho, você está sendo chamado à salvação, você está sendo chamado à nova vida. Ao que Ele chamou, também justificou. E ao que justificou, também glorificou. Então, existe uma mudança. Existe algo diferente. O tempo todinho nós temos esse pronome, olha, este também predestinou, este também justificou, e aos que justificou, glorificou. Então, você está nesse pronome demonstrativo indefinido, não está definido o nome, não está aí a placa de uma igreja, não está mostrando que tem que ser do grupo dos evangélicos. Estes, a gente percebemos que nesse pronome demonstrativo está ali, ó, está do outro lado, esse aí, ó, predestinou. Então, entendem que nesse grupo saia da condenação, do sofrimento eterno, porque essa vida aqui é passageira. Essa vida aqui é um sopro. Então, não há condenação para a sua vida. Aceita Jesus como Salvador da sua alma. Amém.